Nivaldo, como vocês sabem, era um assaltante. Antes de conhecer a comunidade, antes da conversão, ele arriscou a vida muitas vezes para o mundo, para as drogas, para o crime. E, de fato, ele fez o golpe melhor da vida. Qual foi o golpe do bom ladrão? Roubar o paraíso na última hora da sua vida. Nivaldo não roubou na última hora, mas recebeu esta graça realmente de poder fazer uma experiência tão forte do Senhor, que a um certo ponto essa experiência mudou radicalmente toda a visão das coisas. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança. O amor não cansa e nem descansa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a promessa de Jesus ao bom ladrão que o aceitou no final da vida. Assim também foi com o Nivaldo, que roubou o coração do Senhor e lutou até o fim pela salvação daqueles que Deus o confiou. Eu saí de casa, fui morar na rua, Logo da rua, logo em seguida eu já comecei nas coisas erradas já comecei a cheirar cola, cheirar algumas outras coisas que tinha no momento, Logo depois eu comecei já a envolver e bater carteira, depois comecei a envolver alguns assaltos, delitos pequenos, que me levou para a FEBEM, Fiquei os 3 anos, no período de 3 anos, Aí nesse período de 3 anos foi onde é que eu conheci o Nivaldo. Eu estava começando uma pastoral na FEBEM, Tava vindo algumas pessoas de fora, pregar a palavra, com o intuito de resgatar a gente, do meio criminal, Mas para mim no início era uma desconfiança, Pessoas que a gente não tinha nem contato, Tinha umas pessoas de fora do Brasil, E logo em seguida eu me deparei logo com o Nivaldo, Que era uma pessoa que para mim era como eu, ele não, pela simplicidade, primeiro, já não gostava de sapato, Estava sempre de chinelo, então é uma coisa que me chamava a atenção, Na vida do Nivaldo, o lema "o amor não cansa e nem descansa" era algo muito forte. Na verdade, era uma frase de São João da Cruz, "o amor não cansa e nem se cansa", que o Nivaldo, na sua leitura, mudou um pouquinho o final dessa frase e colocou "o amor não cansa e nem descansa". Era um sinal forte da vida do Nivaldo. O amor concreto, a forma de cuidar dos pobres, era algo muito forte na vida dele e, ao mesmo tempo, era uma disponibilidade plena, a ponto que ele buscava uma doação total, onde ele não se cansava por querer fazer o bem. Era dessa forma que o Nivaldo vivia, trabalhava, realizava a sua missão, era dessa forma que ele mantinha um contato com as pessoas, procurando em cada palavra e em cada gesto manifestar o amor de Deus. Então a vida dele procurava ser, acima de tudo, uma imagem do amor de Deus, desse amor que não cansa e não descansa. Eu fiz um retiro com o Padre Antonello, mas no ano 2000, foi um retiro para jovens. E ali o Padre Antonello falou da obra, que ele estava nascendo, a Aliança da Misericórdia, que ele tinha intenção de trabalhar com as pessoas de rua. E eu me senti muito tocada e depois do retiro eu resolvi ir conhecer a casa. E, na verdade, se eu não me engano, eram só 4 pessoas que moravam, os padres, o Nivaldo, acho que os 3 padres e o Nivaldo. E eu fui até a casa, aqui na Vaiandava, para levar uma doação em dinheiro, um cheque, porque eu queria ajudar, Eu queria ajudar a pagar o aluguel, alguma coisa assim. E quem me recebeu foi o Nivaldo, Eu não o conhecia e ele me recebeu com um sorriso lindo, como se já me conhecesse há muito tempo. E começou a conversar, Começou a contar quem ele era, porque como ele tinha chegado ali naquela obra, como tinha sido a vida dele, a vida sofrida. E ele começou a me contar as coisas e conversar comigo, assim como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo. Muito carinhoso, E assim, a experiência dele, a acolhida dele,
aquilo me tocou profundamente, né? Saber que ele tinha se superado, saído de uma situação de marginal, né, na qual ele vivia, e aquilo me tocou muito profundamente. Eu tive certeza que ali também era meu lugar. Olha, o testemunho dele foi um testemunho de quem realmente tinha pressa de salvar, pressa de evangelizar, pressa de levar ao mundo uma salvação de um Deus que se alegra, como diz Papa Francisco, em perdoar. A alegria de Deus é perdoar. Nivaldo transmitia esta alegria, a alegria de poder levar almas para o Senhor. Era sincero, era uma pessoa boa, era uma pessoa caridosa, era de fato um irmão junto com os outros irmãos. E era dessa forma, procurando construir sempre o bem comum, que o Nivaldo vivia esse relacionamento fraterno, não só com os irmãos da comunidade, mas de forma especial com os pobres que ele cuidava. A sua fraternidade era, em primeiro lugar, também aqueles irmãos mais pobres, aqueles que moraram na rua, o primeiro grupo que a Aliança tirou da rua, que eram pessoas até bastante perigosas. Era com essas pessoas que o Nivaldo ia tecendo esses relacionamentos profundos, relacionamentos de amizade, mas acima de tudo de uma entrega. Ele queria que essas pessoas se voltassem para Deus. Ele queria que essas pessoas encontrassem o mesmo Deus que transformou a vida dele e que podia transformar a vida de tantos outros. Nivaldo da Cruz, nascido em berço muito pobre na zona sul da capital paulista, conheceu a pobreza, conheceu a fome, conheceu a violência, conheceu as drogas, quase foi assassinado, quase morreu de overdose. Mas ele teve tempo de romper com tudo e com todos que o tiravam da presença de Deus, roubando assim para si, assim como São Dimas, o paraíso. História dele para mim, entendeu? Não só para mim, para todos os outros internos que tinha. E nesse período aí foi quando eu comecei a acreditar, né? Acreditar em que o cara viveu aquilo mesmo, né? Ele começou a contar os assaltos dele, né? E ele sempre comentava, né, dos assaltos que ele fazia. Então motivava não só eu, né? Tipo assim, motivava do que sentido? Ele conseguia prender a gente nele, a atenção nele, né? Ele era o centro das atenções. Porque todo mundo queria ouvir ele, né? Naquele pensamento de sair, mas não para usar o que ele fez de bom para ele, a gente usar aquilo que ele fez, entendeu? Crescer e tal, no mundo do crime. Mas aí ele tinha uma forma diferente de falar com a gente, né? Fazer uns momentos de oração, né? Então, bom ladrão, porque, como diz São Paulo, se vocês no passado serviram o pecado com a malícia, com muita mais força, hoje podem servir o Senhor pela misericórdia. E Nivaldo fez a experiência desta misericórdia, de um Deus que o conhecia, que o chamou pelo nome e que o despertou a uma vida plena. E aí, naquele momento, ele se colocou ao serviço do Senhor com uma força, com uma radicalidade. Eu lembro quando íamos pregar juntos, eu nunca consegui pregar com tanta determinação, pois somente quem experimentou até o fundo a amargura do pecado consegue testemunhar com força a doçura da ternura, da paciência, da misericórdia do Senhor. Ele roubou esta graça e se tornou realmente santo em pouco tempo. Quando Nivaldo chegou na comunidade, era um momento em que eu estava pensando de discernir realmente esta mudança na minha vida. Eu tinha 45 anos. Estava numa missão em Campo Limpo, e lá em Campo Limpo, que era a região de origem de Nivaldo, encontrei. Tinha acabado de se converter. Ele já tinha feito essa experiência forte de Jesus, um verdadeiro batismo do Espírito Santo através da palavra, que ele como analfabeta começou a ler e sentia o desejo de consagrar a sua vida para salvar aqueles que viviam a experiência passada dele, a experiência do crime. Então me procurou e me disse: Padre Henrique, olha, ninguém me acolheria. Pelo meu passado, pela minha história, era analfabeta, não conseguia estudar, tinha muitos limites também físicos, sofria de hemicrânia contínua. Mas eu sonho com uma comunidade que possa acolher os pequenos. Era isso que eu tinha no coração. Havia 6 anos que tentava
discernir, mas não queria deixar a comunidade de origem que amava, que amo muito. Mas o Senhor me incomodava continuamente com estas mensagens, esses encontros. Ele, a Cidinha, outros missionários, a Mary, chegaram no mesmo tempo dizendo-me: nós sentimos que Deus quer alguma coisa diferente de você. E aquilo que eu perguntava, o que vocês sentem de diferente? Diziam: misericórdia. Uma comunidade que anuncie e viva a misericórdia concretamente na acolhida dos pequenos. E foi neste tempo que eu conheci Nivaldo, e foi o encontro com Nivaldo que também determinou como confirmação de Deus o nascimento da aliança. O amor